conceito vai ser muito importante, principalmente quando a gente for entender. Eu vou aproveitar que a gente está em época de Olimpíada e tá sendo muito falado sobre aquela atleta argelina, dizendo que ela é mulher trans, essa questão da paridade no esporte. Gente, isso é papo para horas, para horas. Eu vou começar a explicar um pouco dessa questão para vocês com base na fisiologia, já que a nossa aula hoje é de fisiologia, né? Então, como a gente acabou de ver, os hormônios esteroides, eles podem ter ação no citoplasma e no núcleo. O efeito citoplasmático é um efeito mais imediato, né? O receptor já está ali, ele já leva uma cascata de sinalização intracelular e normalmente esse efeito tem a ver com os efeitos metabólicos dos esteroides como um todo, tanto o glicocorticoide, mineralocorticoide, quanto os andrógenos e também o estrogênio e a progesterona. Então, por exemplo, o efeito hiperglicemiante do cortisol, ele é um efeito metabólico, ele é um efeito muito rápido. E ele é um efeito que é mais transitório. No momento que você para de usar, esse efeito diminui. Mas a gente também tem efeito nuclear, ou seja, de estimulação de síntese proteica, de mudança estrutural. Eu costumo dizer que os efeitos nucleares são efeitos estruturais, que é onde esse hormônio ele vai afetar vai afetar lá a tradução do DNA e a produção de proteínas e tudo mais. Então, um exemplo desse efeito estrutural é a presença dos caracteres sexuais secundários que acontecem na puberdade, por exemplo, o crescimento, a modificação do corpo e tudo mais. De uma forma geral, os efeitos metabólicos são potencialmente reversíveis, ainda que a gente sabe que existe um certo risco de médio e longo prazo, por exemplo, do uso de corticoide em alta dose em relação ao risco de diabetes no futuro, existe um certo imprinting e tal, mas de uma forma geral, parou de usar, o efeito vai embora. E o efeito estrutural, ele é um efeito basicamente permanente, tá? E aí, só pra gente resumir aqui, né, um quadro, um efeito metabólico, então ele tem um início mais rápido, ele regride ao suspender, ele pode ou não ter efeito a longo prazo, mas de uma forma geral ele não tem. Esse é o efeito desejado por quem usa anabolizantes, por exemplo. É o efeito de ganho de massa muscular. E vocês já devem ter visto que quem para de usar o anabolizante diminui, né? Murcha, como o pessoal fala. Já o efeito estrutural, ele é um efeito mais demorado, ele demora mais a aparecer, ele é potencialmente irreversível e ele tem altas possibilidades de consequência a longo prazo. Quando a gente está falando do tratamento hormonal de uma pessoa trans, né, da hormonização trans, a pessoa trans ela está muito mais interessada no efeito estrutural, que é a mudança de características físicas para vamos dizer assim, um fenótipo mais feminino, ou mais masculino, ou mais andrógeno, no caso das pessoas não binárias, e nem tanto nos efeitos metabólicos, porque o efeito metabólico não é só músculo. O efeito metabólico é também um efeito sobre o colesterol, sobre a pressão arterial, sobre a glicemia, sobre os riscos de doenças metabólicas, principalmente se esse uso é em alta dose, tá? Todos os hormônios anabólicos, eles têm efeitos metabólicos e estruturais, e esses efeitos são um combo, eu não consigo separar um do outro, tá? O GH, ele também é um hormônio anabólico e ele também tem efeito metabólico, como vocês viram. Então, é a mesma coisa, é muito parecido. O que isso tem a ver, por exemplo, com a questão das atletas trans? Eu vou fazer uma pincelada aqui muito rápido, gente, porque essa temática da atleta trans é uma temática muito extensa. E o que acontece? Efeito metabólico é uma coisa rápida, que vem rápido. Então, vocês já devem ter tido a oportunidade de acompanhar pacientes que usaram anabolizantes e o efeito desse anabolizante é muito rápido, realmente. Mas a partir do momento que a pessoa suspende, isso regride também rápido, relativamente rápido. O efeito estrutural é mais demorado. Quando a gente está falando de uma hormonização trans, existem etapas dessa hormonização. Eu costumo dizer que a gente tem uma etapa de transição e uma etapa de manutenção. Essa etapa de transição, que é quando a mudança corporal está acontecendo, ela dura em média 2 anos. E o que os estudos científicos mostram? Que após, em média, 2 anos do início da hormonização cruzada, você já tem um efeito metabólico muito semelhante ao da pessoa cis. Traduzindo, mulheres trans, depois de 2 anos em bloqueio de testosterona e uso de estrogênio, em relação à força muscular, à capacidade mesmo atlética, é muito semelhante. Mas o efeito estrutural de ter tido uma puberdade, né, no sexo biológico diferente, esse efeito não tem como mudar. Então não tem como diminuir a altura de alguém. Eu não tenho como mudar a estrutura óssea de alguém.
mas essa parte que teoricamente traria vantagem esportiva, ela diminui depois de 2 anos. Então, pensando nisso, já tiveram várias. O COI já foi, já voltou, precisa de cirurgia, não precisa de cirurgia. A verdade é que, hoje em dia, o que se aceita mais na literatura científica é, após 2 anos, você deixa de ter vantagem competitiva e passa a ter paridade na competição. Então, não teria nenhum problema. Desde que aquela pessoa esteja compatível com por exemplo, pensando na luta, né? A altura, o peso, tem esporte que isso não tem nada a ver, mas tem esporte que tem, né? Que isso pode fazer diferença ou não. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente também tem mulheres cis de 1,90 m, né? Então, assim, desde que a pessoa esteja na categoria certa, dependendo da modalidade que ela está competindo, depois de 2 anos não teria nenhum problema. Só que tem muita gente que ainda diz que é contra porque acha que pode ter, o fato de ter tido exposição a andrógeno lá atrás pode ter uma diferença. Isso pode ainda assim trazer benefício, né? Vantagem. E aí, uma vez eu li um artigo, que é tipo um comentário, um editorial, de um autor dizendo o seguinte: se ter tido contato com um andrógeno alguma vez na vida fosse pra gente não banir uma pessoa do esporte, qualquer pessoa que já foi pega no doping nunca mais poderia competir, se a gente for pensar assim. Só que as pessoas têm todo um trabalho de realocação desse atleta depois que ele passa por um período lá de punição e tudo mais. Então, se eu posso readmitir atletas que caíram no doping, por que eu não vou admitir mulheres trans? E mais do que isso, fizeram um trabalho com mulheres cis hiperandrogênicas, né? Ovário policístico, a própria hiperplasia adrenal congênita e tudo mais. E eles viram que, apesar de que mulheres que têm o nível de testosterona no último quartil, comparados com a do primeiro quartil, apresentarem índices ligeiramente maiores em testes de força, em relação a resultado esportivo e performance, não houve diferença. Então, quando a gente fala em performance não é só hormônio. Performance é hormônio, é nutrição, é sono, é estresse, é psicologia, é acesso, equipamento, treino. Vocês sabem disso. E resumir isso só ao hormônio não só é uma coisa rasa, superficial e sem conhecimento científico, como mais do que isso é a transfobia. E assim, o que estão fazendo com essa moça, né, da Argélia é muito triste isso, gente, porque eu ouvi dizer, eu li em alguns lugares que parece que ela é intersexo e tudo mais. Agora, se ela é intersexo, mais um motivo, porque justamente uma pessoa para ser intersexo, e se ela tem um corpo feminino, isso significa que por mais que, mesmo que ela tenha níveis mais altos de testosterona no corpo, essa testosterona não tá agindo tanto que ela tem um corpo feminino, e ela foi criada como mulher. Então, assim, a gente tem que entender o que é ciência e o que é opinião, e mais do que isso, a gente tem que ser muito cuidadoso com certas falas. Eu já vi alguns colegas, né, da área da saúde falando, eu sou contra a participação. É contra baseado em quê? Né? Porque se a ciência não tá suportando o que você está falando, se não existe evidência, embasamento no que você está falando, então é baseado só no preconceito individual, só na transfobia mesmo. Faz sentido o que eu tô falando, meus amores? Aqui eu tô trazendo um pouco de opinião pessoal também. Eu acho que o esporte é tão importante, ele transforma tantas vidas. E a gente tá vendo tantas histórias lindas e maravilhosas aí de pessoas nessas Olimpíadas que vieram de lugares, né, de muita vulnerabilidade social e econômica vencendo na vida. Como que eu vou cortar do esporte uma pessoa trans, sendo que a população trans é uma das populações mais vulnerabilizadas e com, né, maiores riscos sociais mesmo relacionados a desemprego, fome, um monte de outras questões, entendeu? Então, assim, eu sou a favor da inclusão de pessoas trans no esporte, não só por uma questão de humanidade, mas também por uma questão científica, porque desde que você respeite o tempo de transição, o que a literatura mostra é que não existe diferença. Deu para entender? Fez sentido, gente? Mas eu queria saber um pouco a opinião de vocês sobre isso.